Fala galerinha, beleza? Tranquilo com vocês? Professor Marcos com mais uma aula de biologia e hoje, pessoal, eu estou gravando ao vivo esta aula, dando continuidade ao estudo na aula anterior dos ácidos nucleicos e vitaminas. Ainda não é a parte 2 de 2, ainda é a parte 1 de 2, porque a gente vai concluir sobre os ácidos nucleicos, beleza? Então, na aula anterior, a gente viu, todas essas informações sobre os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA, eles guardam, as informações genéticas de um ser vivo, as características. A gente viu ainda que os ácidos nucleicos, eles são constituídos por nucleotídeos. A gente tem um açúcar, a pentose, a base nitrogenada, que sendo DNA pode ser adenina, timina, citosina e guanina. Se for o RNA, pode ser adenina, uracila, citosina e guanina. E mais o grupo fosfato. Isso a gente viu essas questões na aula anterior. A gente viu ainda, que essas bases nitrogenadas, elas são classificadas em duas categorias. Purina só tem duas, adenina e guanina, que apresenta anel duplo. E as pirimidina, que apresenta anel simples, são citosina, timina e uracila. A gente viu também as características, as propriedades das bases nitrogenadas, que estão mostrando nesse slide. A gente já viu isso na aula anterior. A gente viu ainda o emparelhamento de bases. Lembrar que no DNA, a adenina se liga com a timina e a citosina se liga com guanina, por ponte tripla de ligação, o que acaba deixando essa ligação mais resistente, mais forte. Já no RNA, como não tem timina, a adenina vai se ligar com a uracila. A gente viu também, pessoal, a regra de Chargaff, na aula anterior, que fala que o total de bases purinas é igual ao total de bases pirimidinas. A gente viu esse exemplo, se de 2.500 bases, 30% são de timina, qual o total de cada base? Essa resolução aqui não é desse exemplo, foi outro exemplo que eu criei naquela aula anterior, lembram? Por exemplo, eu tinha 1.000 bases e dessas 1.000 bases, 25% era de timina. Aí eu pedi para determinar a quantidade das outras bases. Então, a gente calculou 25% de 1.000, a gente encontrou 250 timina. Então, no caso, timina se liga com adenina, então eu vou ter 250 adenina também. Somando as duas, eu tenho 500 bases. Para 1.000, está faltando mais 500. Essas 500 bases que faltam, eu divido para a citosina e guanina, que estão faltando. Então, eu vou ter 250 para cada uma das bases. A gente viu também as características, a diferença e semelhança entre o DNA e o RNA. O DNA tem fita dupla, o RNA tem fita simples. O RNA apresenta a timina, o RNA apresenta a uracila e o DNA apresenta a timina, beleza? A gente viu ainda os tipos de RNA. O RNA ribossômico, responsável pela síntese de proteínas. O mensageiro, ele vai levar a informação, ele vai levar o códon, a informação para a síntese de proteína. E o transportador, ele vai transportar a molécula de aminoácidos até o ribossomozinho para ocorrer a síntese de proteínas. E aqui a gente fala do conceito de gene. O gene, pessoal, é um segmento de DNA que contém a informação genética. As características dos indivíduos estão nos genes. Formato do nariz, a cor da pele, a personalidade da pessoa, tudo estão guardados no gene, que é uma sequência do DNA. A gente viu ainda a replicação do DNA, que é a produção de uma cópia dele mesmo. E essa replicação a gente viu que ela é semiconservativa, porque cada fita nova formada tem metade da fita mãe. A gente viu ainda que são necessárias as enzimas, a DNA helicase, que abre esse DNA, e a DNA polimerase para fechar esse DNA, trazendo os nucleotídeos correspondentes. A gente viu também, pessoal, a transcrição, que é quando o DNA produzir o RNA.
Aqui novamente nós vamos ter as enzimas RNA helicase, que eu falei que coloquei o nome errado, né, na aula passada, é o RNA, e ainda a RNA polimerase, aqui também, né? Ó. Nesse processo é diferente da replicação, porque somente uma das fitas estão trabalhando. A RNA polimerase traz os nucleotídeos e vai fazer o pareamento apenas em uma das fitas do DNA que foram abertas pela RNA helicase. Tem a fita molde, a polimerase vai trazer os nucleotídeos de RNA e ligar dentro desse DNA, e no final nós temos aqui, ó, o RNA formado de fita simples, beleza? Agora aqui, essa parte, né, que é a síntese de proteína, né, a tradução chamada que é a síntese de proteína. O que é que você tem que entender aqui nessa síntese de proteínas? Onde ela está ocorrendo é no citoplasma. Por quê, pessoal? Tanto a duplicação do DNA como a transcrição ocorrem no núcleo das células, já que a tradução ou a síntese de proteína vai ocorrer no citoplasma. Vamos ver como ocorre isso. Então aqui, ó, aquele RNA mensageiro que foi formado lá dentro do núcleo, né, no processinho de transcrição, ele vai sair para o citoplasma. Ele vai sair para o citoplasma e lá vai encontrar o ribossomo. O que vai acontecer aqui, ó? O ribossomo, que é essa parte em roxa que vocês estão vendo aqui, ele vai ter duas regiões, um sítio A e um sítio B. O que vai acontecer, ó? O RNA mensageiro, ele vai ter um códon. O que é um códon? O códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas nesse RNA mensageiro. 3 basezinhas aqui, vocês estão vendo? São 3 bases, essas sequências que são os códons. Cada códonzinho desse vai expressar um aminoácido, metionina, valina, serina, lisina, arginina, qualquer um desses aminoácidos. O primeiro códon de uma proteína, pessoal, é a metionina. Então, essa metionina vai receber o anticódon trazido pelo RNA transportador e que o anticódon que está no RNA transportador vai se ligar ao códon no RNA mensageiro dentro do ribossomo. E aí, quando ele se liga, né, o aminoácido é lançado para fora do ribossomo. E assim vai alongando a cadeia de proteína. Vamos entender isso mais adiante no esquemazinho que a gente vai fazer. Aqui, a gente fala do código genético. O que é o código genético, pessoal? As proteínas, elas estão expressas por aminoácidos. E existe um código, né, para a síntese de proteína. Cada aminoácido ele vai ser expresso por códons diferentes, que é a sequenciazinha de 3 bases nitrogenadas. Então aqui, ó, esse código genético é universal e degenerado. Por que que ele é degenerado? Ele é degenerado porque um aminoácido pode ser expresso por vários códons, mas cada códon só pode expressar um único aminoácido. E universal porque ele vai servir para todo ser vivo, né? Para o ser humano, para uma planta, para um cachorro, para todos os seres vivos o código genético serve. E a gente deixou de estar usando aquele código genético em tabelinha, a gente usa agora essa coroa circular de código genético. Aqui é o sentido da transcrição, ó, que é de 5 linhas para 3 linhas, sentido da tradução. Então, aqui no centro, a gente tem a primeira base lá do código genético. Aqui mais fora, a gente tem a segunda base e na coroa mais externa é a terceira base. Então, para formar um códon, a gente pega a primeira base, a segunda e a terceira. Por exemplo, ó, metionina é o aminoácido inicial. Ele só tem um único código. Quem é o código? Então, aqui no meio, ó, primeira letra A, segunda U e terceira G. Então, AUG é o códon que expressa a metionina. Só tem um. A metionina é um dos aminoácidos que só tem um códon para ser expresso. Agora,
Por exemplo, se você pegar a treonina aqui, ó, a treonina, ela tem vários códons de expressão. Por exemplo, ó, A, U, A é um códon, A, U, C é outro códon, A, U, A, C, U é outro códon e A, C, G é outro códon. Tá vendo aqui a degeneração? Isso é muito bom, pessoal, porque se acontecer uma mutação de mudar de lugar, por exemplo, um A e um C, vai continuar expressando a treonina e aí não vai ter a mutação com sentido. Então, aqui ele fala o seguinte, ó, determine os 3 primeiros aminoácidos do peptídeo traduzido pela sequência de RNA. Então, vamos entender o seguinte, aquele que é os aminoácidos que estão na proteína. Primeiro, vamos lembrar que eu preciso da transcrição. Então, aqui, ó, esse DNA dado ele vai formar o RNA. Então, ó, timina vai se ligar com a adenina no RNA. Adenina se ligaria com uma timina, só que no RNA não tem timina, então vai ficar uma uracila, ó. Uracila, citosina com guanina. Timina vai se ligar com adenina, timina se liga com adenina, adenina com timina, mas o RNA não tem timina, então vai ser uma uracila, citosina com guanina, né? Citosina com guanina, adenina com timina, mas não tem timina no RNA, então entra uma uracila, citosina com guanina e timina com adenina. Pronto. Então, agora, nós vamos ter a proteína ou peptídeo. Cada sequência desse vai formar um aminoácido. Por exemplo, ó, AUG. A gente vai procurar nesse códon genético, nessa coroa de código genético, quem é o aminoácido expresso por AUG. Então, procura. A primeira base é no meio, ó. Primeira base no meio. A segunda é a base aqui mais externa um pouco. E a terceira é o final. Então, ó, AUG. Tá aqui, ó, metionina. Então, aqui é metionina. E a propósito, pessoal, o código genético, ele tem 4 códons especiais, que é o start códon, que é o código inicial, ó, que é uma metionina sempre, e vai ter 3 códons de parada. Quais são os códons de parada? Tá aqui, ó, UAA, tá vendo, ó? UAA é um códon de parada, nós vamos ter outro. UAG, UGA, é um outro código de parada, e o terceiro código de parada é quem, ó? UGA. UGA aqui, perdão, o outro tinha falado errado, né? É o AG. Então, nós temos aí 3 códons de parada e um códon de início. Aí, voltando aqui, quem é o meu segundo aminoácido? AAA. AAA, nós vamos procurar na coroa circular de código genético, ó. AAA. Lisina. Segundo aminoácido aqui é a lisina. Meu terceiro aminoácido, que é quem, ó? UGG. UGG eu procuro aqui no código genético. Primeira base é U, a segunda fora é G. Então, ó, U, G e G. É a glicina, tá vendo? Ó? U, G, G. Glicina. Tá ali, ó. Glicina. E o meu último código, UGA, ó, UGA, stop códon. Então, aqui não forma nada. É um código de parada. Pronto, então tá aqui os 3 primeiros aminoácidos que a questão queria, ó. Metionina, lisina e glicina, que são os aminoácidos nessa proteína. E aqui, pessoal, para terminar nossa aula, a gente tem essa sequência de exercícios para mostrar como são cobradas as questões referentes a esse conteúdo que nós acabamos de ver, os ácidos nucleicos. A primeira questão diz o seguinte: suponha que 3 RNA transportador com os anticódons UGC, CAC e GUC
tenham sido utilizados nessa ordem, na síntese de um peptídeo. Segundo a figura do código genético, a sequência de aminoácidos que irá compor esse peptídeo e a sequência de base nitrogenada do gene expressos são respectivamente. Veja só, ele está querendo, ele deu o RNA transportador e no final ele está pedindo a sequência de bases nitrogenadas do gene e o gene expresso. Vamos lá. Então, como ele nos deu o RNA transportador, eu tenho que voltar esse RNA transportador para o RNA mensageiro, porque é o RNA mensageiro que vai expressar a proteína. E o gene é uma sequência de DNA que a gente acabou de ver. Então, aqui, ó, ele nos deu o RNA transportador, que foi quem? Ó? Foi U, G e C. Está aqui na questão, pessoal. Ó. UGC, depois C, A, C e G, U, C. Então, agora, eu vou transformar esse RNA transportador em RNA mensageiro. Que vai ser o quê? Ó? A uracila se liga com uma adenina, no caso. Então, vai ficar adenina, porque aqui, lembra que o RNA não tem timina. Guanina com citosina, citosina com guanina. Citosina com guanina. Adenina seria uma timina, mas eu estou ligando um RNA. Então, vai ser o quê? Adenina vai ser uracila. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Uracila, adenina, citosina, guanina. Então, aqui é o RNA mensageiro. Perceba, pessoal, que ele está pedindo também o gene. O gene, ele tá pedindo a sequência de aminoácidos e o gene que vai expressar. O gene aqui, lembra que o gene vai ser o DNA. Então, eu tenho que voltar agora do RNA mensageiro aqui para o DNA. Adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina. Guanina, citosina, uracila, né? Ó, uracila vai ficar o quê? Adenina e guanina, citosina. Citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina. Pronto, agora a gente pode responder o que ele está perguntando. A sequência de aminoácidos que irá compor essa sequência de peptídeo. Então, vamos lá. A sequência de aminoácidos é no RNA mensageiro, né? Ó. Então, os aminoácidos estão no RNA mensageiro. É ACG. Procura. Cadê aqui, ó? Primeira letrinha está no centro. ACG. Treonina. Então, o primeiro aminoácido aqui, ó, é uma treonina. Primeiro aminoácido, treonina. Não é isso, ó? Então, ali a gente já elimina todas as alternativas, ficando em dúvida só na letra A e na letra C. Segundo aminoácido, ó, GUG. GUG tá aqui, ó. G, U e G. É uma valina. Segundo aminoácido aqui é uma valina. E o último, pessoal, ó, CAG. Então, a gente procura aqui, ó. Cadê? C, primeira base, A e G. Então, tá aqui um glutamato. Pronto. Então, tá aí a resposta à letrinha C. Beleza? Tem mais uma questãozinha que diz o seguinte. Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códono do RNA mensageiro, descrita abaixo, tenha sido substituído por uma guanina. Tá aí a sequência de RNA. O quadro a seguir mostra alguns códonos do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é... Vamos entender o seguinte, pessoal. Ele está falando que... Cadê? A base nitrogenada púrica do terceiro códon está aqui, ó. Primeiro códon, segundo códon, terceiro códon. Terceiro códon é esse aqui. Ele está dizendo que a base púrica foi substituída por uma guanina. Primeiro, vamos olhar qual é o aminoácido, do jeito que ele está aqui, está expressando. Ó. AUC, cadê? Ó? AUC é uma isoleucina. Tá vendo? Ó? Uma isoleucina, ILE. E agora, ele está falando que a base púrica desse terceiro códon vai ser substituída por uma guanina.
Quem é púrica aqui, pessoal? Quem é púrica aqui é a adenina, não é isso? Ó? Porque a gente sabe que as bases púricas é adenina e guanina. Então, vai substituir o A por uma guanina. Vai ficar o quê? Ó? GUC. GUC. E agora, qual é o aminoácido que está expressando? Ó? GUC. A tabelinha deu. Cadê? Ó? GUC é uma valina. Então, aqui é uma mutação com sentido, porque mudou a base nitrogenada e mudou o aminoácido. Portanto, aí a letrinha C, valina. Aqui, pessoal, a gente tem a questão 4. Eu pulei a questão 3, porque depois a gente vai trabalhar ela em outro momento, que era muito grande, viu, pessoal? Então, a questão 4 diz o seguinte: nos ácidos nucleicos encontram-se bases nitrogenadas, formando pares de relativas especificidades. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontra-se 38% de base citosina. Que percentual de adenina, guanina e timina são esperados respectivamente? Presta atenção, pessoal. 38% de citosina. Citosina se liga com quem, pessoal? Citosina se liga com guanina. Então, eu vou ter também 38% de guanina. Então, aqui, veja só, ele quer a sequência. Adenina na respectividade. Cadê? Que percentual de adenina, guanina e timina são encontrados respectivamente? Então, aqui, ó, lembra que a guanina é para ser 38% a segunda base. Então, tu vai ficar em dúvida entre a letra A e a letra B, que apresenta, né? Tem a letra E também. Letra A, B e E, que apresenta 38% no mesmo lugar. Então, aqui, o que você vai fazer? Ó, se você pegar e somar essas duas, 38 vezes 2, nós vamos ter quanto? 2 vezes 8, 16, foi uma. 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 76. Agora você pega e subtrai, ó, 100 menos 76, que vai dar quanto? Que tomou emprestado ficou 10 menos 6, vai dar 4. Aqui ficou 9, né? Ó, aqui ficou 9. E 9 menos 7 vai dar 2. Então, sobra 24. Essas 24 é para ser dividido para duas bases que faltam. Que é quem? Que é a citosina e guanina. Então, a gente tem ainda adenina e timina. Então, dividido por 2 vai dar 12 para cada uma. Então, vou ter 12 adenina e 12% de timina. Portanto, aí a resposta é a letrinha E. 12% de adenina, 38% de guanina e 12% de timina. Beleza? Então, pessoal, teria também uma questão 5, mas como nossa aula já estava ficando grande, a gente vai trabalhar ela em outro momento. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Estude, né? Resolva as questões do livro para ir aprimorando o aprendizado. Beleza? Valeu, até a próxima!